Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Falei que eu voltaria rápido aqui no canal Brown e Fogo pra gente falar a respeito de Sul-Americana, grupos da Sul-Americana. A gente passou muito rápido ali depois do jogo entre o Botafogo e Portuguesa pra repercutir um pouquinho, assim, brevemente, apenas pautar ali, listar os adversários do Botafogo no grupo A da Copa Sul-Americana, que é o grupo que o Botafogo caiu, certo? Então, vamos para cima para falar um pouquinho mais sobre esses adversários. Vamos listar aqui os outros grupos da Copa Sul-Americana. Os grupos da Libertadores. Bruno, o que importa a Libertadores? Importa sim, eu vou te explicar o porquê, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. O Botafogo está no grupo A com LDU, Magallanes e César Valerro, certo? E a gente vai trocar uma ideia sobre esses times. Também vamos falar sobre os outros grupos. Vamos passar aí a limpo o que pode acontecer nessa Copa Sul-Americana. Se inscreve aí, rapaziada. Dá aquela moral, cara. Muito obrigado aí. Foram 100 novos inscritos desde o último jogo entre Botafogo e Portuguesa, com comentários que eu fiz lá na Cazé TV. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Sério, de verdade. Então se inscreve, dá aquela moral pra gente bater aí esses 88 mil, pelo menos. Beleza? Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. O Botafogo caiu, portanto, no grupo A, tá? Vamos listar aqui todos os grupos. O grupo A tem LDU, Botafogo, Universidade César Valerro e Deportes Magallanes. Eu falei a LDU primeiro porque a LDU tava no pote 1, certo? Grupo B, beleza? Grupo B tem Danúbio, Emelec, Guarani do Paraguai e Huracan. Grupo C, Bragantino, Red Bull Bragantino, Estudiantes de La Plata, Oriente Petroleiro e Taquari. No grupo D, Puerto Cabello, São Paulo, Tigre, para voltar a ter aquele confronto da final da Copa Sul-Americana de 2012, Tigre e São Paulo, e Tolima. No grupo E, Audax Italiano, Blooming, Newell's Old Boys e Santos, portanto no grupo E. No grupo G, América Mineiro, Defensa e Justiça, Milionários e Peñarol. Vou te falar que o América caiu num grupo bem chatinho. Grupo G, Ginásio de La Plata, Goiás, Santa Fé e Universitário do Peru. E no grupo H temos Estudiantes de Mérida, Fortaleza, Palestino e São Lourenço, certo? E aí a gente fala o seguinte, o regulamento da Copa Sul-Americana ele mudou, tá? Antes, né, nas últimas duas edições, apenas o primeiro colocado passava para a fase mata-mata. Agora isso mudou, certo? Nós temos ali o primeiro colocado passando direto para as oitavas, e o segundo colocado de cada grupo vai para um playoff contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Por isso que é importante a gente já analisar. Por exemplo, vamos dizer que o Botafogo fica em segundo no grupo com LDU, César Valerro e Magallanes. O que pode acontecer? Né? A gente vai ter aí, como possíveis adversários, esse é o grupo A da Copa Libertadores. Grupo A, Flamengo, Racing, Alcas e Ñublense. Tá legal? Acredito que Alcas ou Ñublense vão para a Copa Sul-Americana, certo? E assim vai, a gente vai listar aqui alguns nomes. Mas antes, ó, fica assim, não sai daqui. Eu fiz aqui um levantamento para que a gente possa mostrar para vocês sobre os últimos jogos e como é que estão as expectativas, como é que estão os últimos meses dos três adversários do Botafogo. LDU, Magallanes e também o César Valerro. Lembrando que o Botafogo já enfrenta o Magallanes no Chile já na semana que vem. Daqui uma semana, o Botafogo viaja para encarar o Magallanes lá em território chileno, região metropolitana de Santiago. Beleza? Continuando aqui, grupo B. A gente vai ter Independente Medellín, Metropolitanos, Internacional e Nacional do Uruguai. Acredito que Metropolitanos, Nacional e Independente Medellín, um deles vai para o playoff da Sul-Americana. Grupo C, Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Acho que fica entre Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño para provavelmente ir para a Copa Sul-Americana. Grupo D, nós temos aí River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Eu acho que o Fluminense passa, mas também a gente sabe que, The Strongest é complicado, Bolívia tem o River. Existe a possibilidade até do Fluminense também ir para a Copa Sul-Americana, tá? Independente Del Valle, Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool do Uruguai. O Argentino Júnior está bem, o Independente Del Valle é um time chato, acabou de ser campeão em cima do Flamengo. Então eu acho que o Corinthians passa, mas também vão ficar de olho, né? Grupo F, Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Acredito que Monagas e Deportivo Pereira, um desses dois, vai para a Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. É um grupo difícil, tá?
Grupo difícil que o Libertad tá muito bem, principalmente o Libertad. Então acho que se Galo e Furacão não se prepararem legal, pode ser que um deles dance. H, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Aí realmente é bem aleatório porque as equipes estão oscilando bastante, beleza? Enfim. E agora a gente fala um pouquinho, rapaziada, sobre como estão esses adversários do Botafogo, tá? Vamos começar pelo nosso camarada César Valerro, comandado pelo técnico Louco Abreu, que tá fazendo um trabalho até ok por lá. Classificação do campeonato peruano até aqui, beleza? Eu que tô gravando aqui no dia 28 de março. 8 jogos até aqui no campeonato, de maneira geral. A gente tem o Universitário como líder, o Sporting Cristal é o vice-líder do Thiago Nunes, né? E o César Valerro é o 6º colocado num campeonato que tem... agora eu não me lembro exatamente quantos times tem. Deixa eu ver aqui, classificação. A equipe do César Valerro, comandada pelo Louco Abreu, está em 6º lugar no Campeonato Peruano, que tem 19 equipes. São 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota até aqui em jogos oficiais. Isso sem contar, a fase pré-Copa Sul-Americana da equipe do César Valerro. Certo, rapaziada? Vou até pegar aqui os jogos da equipe do César Valerro e vocês vão poder observar, certo? Conseguiu bater o Binacional, né, nessa situação de Copa Sul-Americana, de pré-Copa Sul-Americana, para entrar nesse pote 3. E aí os jogos, né, nessa temporada, eles são os seguintes, contando amistosos também. Né? A equipe do César Valerro fez um amistoso com o Tucumã, com o Liverpool do Uruguai, ganhou do Tucumã e ganhou também, empatou e levou nos pênaltis, né? Teve uma disputa de pênaltis contra o Liverpool do Uruguai. Aí o que nós tivemos no campeonato peruano até o momento? O César Valerro empatou em 2-2 com o Alianza, né? Com a Alianza Lima, ganhou, né, da equipe do Academia Cantolao, venceu também o Unión Comércio e venceu recentemente o Manucci, mais uma vez o Binacional, porque se classificou para cima do Binacional justamente na repescagem ali da Copa Sul-Americana. Venceu de novo o Binacional, dessa vez pelo Campeonato Peruano. E aí, recentemente, a primeira derrota, foi agora no dia 25 de março, a primeira derrota do César Valerro na temporada para o Sport Huancayo em casa. Então, o time do Louco Abreu até o momento faz uma temporada bem interessante. Conseguiu bater uma equipe peruana para chegar na fase de grupos da Copa Sul-Americana e foi perder a primeira só agora. Então, um time chatinho, né? Com um cara que a gente sabe que entende muito de bola e com um cara que gosta, né? Entende o Botafogo e gosta muito de um jogo importante, que é o Louco Abreu, técnico da equipe do César Valerro, certo? Então, vamos ficar atentos a essa equipe que entra em campo já agora nessa próxima sexta-feira contra o Deportiva Tarma, também pelo Campeonato Peruano, e depois tem um compromisso na Copa Sul-Americana. Agora a gente vai para outro adversário do Botafogo. Agora, rapaziada, a gente vai falar aqui a respeito de Campeonato Chileno. Vamos falar de Deportes Magallanes, o próximo adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana, tá? Nesse final de semana, o Botafogo vai enfrentar o Audax no primeiro jogo da final da Taça Rio, e logo depois tem Botafogo e Magallanes na Copa Sul-Americana, rapaziada. E aí, qual que é a situação? O Campeonato Chileno tem 16 equipes. O Magallanes é o 14º. O Magallanes é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Só tá melhor que o Audax italiano e que o Copiapó, certo? De resto, que são as duas equipes ali que estão na zona do rebaixamento. E aí, com isso, meu amigo, meu camarada, o Magallanes está ali sofrendo um certo perigo nesse meio de campeonato chileno, na 14ª posição. O que acontece? O Magallanes, ele vem de um momento muito histórico do clube. O Magallanes foi campeão da Série B, depois de alguns anos, né, cara, quase acho que foi mais de uma década, o Magallanes não frequentava a primeira divisão do campeonato chileno, foi campeão da segunda divisão, e no mesmo ano em que foi campeão da segunda divisão, o Magallanes também foi campeão da Copa do Chile, e voltou à Copa Libertadores depois de 38 anos, então o torcedor, assim, do Magallanes, ele tá vivendo um momento histórico, é um time muito fraco, mas ao mesmo tempo que é um time muito fraco, cara, é uma equipe muito aguerrida, porque é um momento em que a torcida tá muito unida, é um momento que a torcida tá ali encantada. Imagina, você não frequentar há mais de 10 anos a primeira divisão. Aí no ano em que você sobe de volta, você é campeão da Copa do Chile e ainda volta pra Copa Libertadores. Né? No caso, jogou a pré-Libertadores, chegou a avançar para a terceira e última fase, mas foi eliminado, certo? Enfim, e agora tá na Copa Sul-Americana. Quais foram os jogos da temporada
da equipe do Magallanes. O Magallanes, ele venceu o Colo-Colo numa zebra absurda também, na Supercopa do Chile, que é o campeão do Campeonato Chileno, que foi o Colo-Colo, e o campeão da Copa do Chile, que foi o Magallanes. O Magallanes foi campeão. Aí começou o Campeonato Chileno e o Magallanes realmente teve dificuldade. Perdeu a primeira partida, perdeu a segunda para o Ñublense, aí empatou com o União de La Calera. Aí a gente teve outros jogos aqui. Derrota para a Universidade de Chile e sempre muitos jogadores expulsos da equipe do Magallanes, né, cara? Uma parada assim para ficar atento. Aí venceu dia 17 de fevereiro, do União Espanhola. E aí tivemos, rapaziada, a pré-Libertadores. O Magallanes venceu por 3-0 o Always Red, certo? E depois venceu por 3-1 fora de casa. Ou seja, é um time que ele tá mal no Campeonato Chileno, enfim, não tá conseguindo, talvez questão de calendário e tal, mas nas Copas, cara, tá surpreendendo. Se você for parar pra pensar, acabou de ser campeão na Copa do Chile, bateu o Colo-Colo numa Supercopa chilena e venceu o Always Red, que é um time que tradicionalmente está na Libertadores, para avançar para a terceira fase da pré, depois, obviamente, foi eliminado, mas é uma equipe que é chata em jogos decisivos, é uma equipe que é cascuda, digamos assim. Aí nós tivemos ali uma melhora, digamos assim, no fim do mês passado para o início desse mês. O Magallanes melhorou um pouco, teve essas vitórias aí contra o Always Red, ganhou do Cobresal, né, venceu, né, também outras partidas, empatou com o Independente de Medellín, enfim. E aí nós tivemos, de fato, Independente de Medellín e Magallanes, tá? Também se enfrentaram na terceira rodada da Copa Libertadores, se enfrentaram nessa pré-Libertadores, nessa última rodada de pré-Libertadores. E aí, o Magallanes empatou o primeiro jogo em 1-1, e na segunda partida, o Independente Medellín venceu por 2-0, e a equipe da Colômbia se classificou para a fase de grupos da Libertadores, e o Deportes Magallanes foi para a Copa Sul-Americana, beleza? O último jogo do Magallanes foi no dia 19 de março, um empate com a Universidade Católica em 1-1. Ainda teremos agora, dia 1º de abril, Palestino e Magallanes, beleza? Pra gente ficar atento a esse adversário, se a gente puder tentar descobrir como é que vai ver o jogo, para ver como é que é esse adversário, que é fraco, que é muito debilitado tecnicamente, mas é muito aguerrido, e a prova disso são os comportamentos desse time, os resultados em partidas importantes ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, né? Campeão da Copa do Chile, sendo da Série B, campeão da Supercopa Chilena em cima do Colo-Colo e batendo o Always Red numa fase de pré-Libertadores, beleza? Então, atenção, é o time mais fraco do grupo? É o time mais fraco do grupo, mas muita atenção, não existe bobo. E agora a gente fala aqui, rapaziada, de LDU. Muito importante a gente falar da LDU. A LDU, o Campeonato Equatoriano, ele tá no começo, tá? Não é a mesma situação intermediária que a gente está vendo já no Campeonato Peruano, no Campeonato Chileno. O Campeonato Equatoriano, ele tá no começo, tá? A LDU, nesse momento, ela tem 4 pontos. Ela tá empatada com 1, 2, 3, 4, 5 times, que também tem 4 pontos. São 3 partidas ainda no Campeonato Equatoriano. A LDU venceu uma, empatou uma. Na verdade, a LDU tem 3 jogos, é isso mesmo. Venceu uma, empatou uma, perdeu uma, certo? Basicão. E aí tá com 4 pontos na 9ª posição. Líder do Campeonato Equatoriano nesse momento é o Emelec, beleza? E aí quais são os últimos jogos da equipe de Quito? Perdeu pro El Nacional, aí depois fez na verdade fez um... Como o Campeonato Equatoriano ele demorou a começar, né? Esses jogos que eu vou listar aqui foram amistosos feitos pela equipe equatoriana, né? Os times ali alternaram para fazer amistosos. A LDU perdeu pro El Nacional 2-1. Do dia 1º de fevereiro, ganhou do Aucas por 4-1. Depois empatou de novo com o Aucas e aí venceu por 3-0 o Deportivo Cuenca. Aí começou o Campeonato Equatoriano. E o mesmo Deportivo Cuenca que a LDU venceu no amistoso por 3-0, o Cuenca venceu, aí dessa vez a LDU perdeu. O Cuenca venceu por 2-0 a LDU no dia 24 de fevereiro. Aí tivemos LDU e Aucas, que foi 1-1. E no último jogo, a LDU conseguiu dar uma desencantada. Dia 7 de março, tivemos LDU 4, Delfim 0. E agora, nesse último jogo, né, tivemos mais uma vez, né, nesse último dia 19 de março, aí tivemos uma partida entre LDU e El Nacional, que a equipe da LDU venceu o confronto, certo? Deixa eu pegar aqui qual é o próximo jogo da LDU. LDU jogos. Deixa eu ver. Deixa eu ver.
Tá aqui, ó. A LDU entra em campo agora, no dia 2, nesse próximo domingo, contra o Gualaceo Sporting Clube e depois vai ter um confronto da Copa Sul-Americana contra o César Valerro, beleza, rapaziada? Então a LDU começando uma temporada, é um time chato, tem altitude, é, digamos assim, o cascudo do grupo junto com o Botafogo. O César Valerro tá bem, tá? É um adversário que ele tá muito bem no Campeonato Chileno, parece ser um time bem organizado, né, no Campeonato Peruano, perdão. E o Magallanes é aquele time chato, tá? É um time muito ruim tecnicamente, mas é um time que pode incomodar. Então não tem bobo, rapaziada. O Botafogo tem que se apresentar dignamente nessa competição. O que você acha que vai acontecer? Coloca aqui nos comentários. Fui!